Olá, vamos lá para mais um vídeo da parte de função quadrática. Dessa vez, os problemas que envolvem máximo e mínimo. Antes da gente resolver dois exemplos, vou lembrar aqui rapidamente, quando a parábola, quando o A é positivo, a gente fala que a parábola tem a concavidade para cima. E quando o A é negativo, a gente fala que a parábola tem a concavidade para baixo, né? E aí, o que a gente tem? A ideia da parábola é que ela é infinita. Ela vem infinito, desce e vai lá volta lá para cima. A parábola não faz isso aqui, não. Por que isso é importante? Porque esse ponto aqui vai ser o ponto mínimo da parábola. Tem autor que fala mínimo, tem autor que fala ponto de mínimo. Isso não faz diferença para a gente, não. E nesse caso aqui, esse ponto vai ser o ponto máximo, que é o contrário, né? Eu joguei para o alto. Ela vai subir até um determinado momento e começar a descer. É como se ela desse uma paradinha e voltasse, é o ponto máximo da parábola. Esse pontinho aqui, justamente essa quebra aqui e aqui, é o que a gente chama de vértice. E aí, para o vértice, a gente tem as formulinhas, tanto para o x do vértice, menos b sobre 2a, quanto para o y do vértice, menos delta sobre 4a. Se a parábola tem a concavidade para cima, o vértice vai ser o ponto mínimo. Se a parábola tem a concavidade para baixo, o vértice vai ser o ponto máximo. Por que é importante a gente lembrar isso? Vamos ver esses dois exemplos aqui. No primeiro, ele fala assim, durante as competições olímpicas, um jogador de basquete lançou a bola para o alto em direção à cesta. A trajetória descrita pela bola pode ser representada por uma curva chamada parábola, que pode ser representada por essa expressão. Onde? Aí ele colocou lá, H é o menos 2x ao quadrado mais 8x. E aí ele explica, onde H é a altura e x é a distância percorrida pela bola, ambas em metros. A partir dessas informações, encontre o valor da altura máxima alcançada pela bola. Vou fazer os dois aqui, você já vai entender. O x do vértice, menos b sobre 2a. No nosso caso, o a vale menos 2, o b vale 8 e o c não tem. Se não tem, é zero. Tá? Então, voltando aqui, o x do vértice vai ser menos 8 sobre 2 vezes menos 2. Que vai ser, menos 8 sobre menos 4, o x do vértice, então, vai ser 2. Vou deixar ele quietinho aqui, vou calcular o y do vértice. O y do vértice, formulinha, menos delta sobre 4a. Então, vamos calcular o delta aqui, O delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui tudo vai zerar, vai ficar 8 vezes 8, 64. Então, quando eu substituir aqui, o meu y do vértice vai ser menos 64 sobre 4 vezes menos 2. Então, isso aqui vai dar menos 64 sobre menos 8. Então, o y do vértice é 8. O que a gente precisa entender aqui? Eu falo assim, calculei os dois, x do vértice e y do vértice. Só tenho 8, eu vou marcar o 8. Errado não tá, não, tá? Mas vamos entender o que significa isso. Ele tá falando, que é uma bola, que lançou uma bola de basquete. Então, que ele fez uma trajetória mais ou menos desse tipo, né? O que significa? O vértice, ele tá aqui. O x do vértice é 2 e o y do vértice é 8. O que significa isso? O H é a altura e o x é a distância percorrida pela bola. Isso aqui a gente chama de alcance. Se eu quisesse saber o alcance todo, de onde a bola saiu até onde a bola chegou, pensando só aqui na direção horizontal, o vértice é exatamente a metade da parábola. Então, seria 2 para cá, 2 para cá, a distância seria 4 metros, tá? E a altura máxima, que é o que ele está perguntando para a gente, é 8 metros. Professora, se eu tivesse calculado só o y do vértice, estava errado? De forma nenhuma, tá? O exercício te permite isso, calcular só o y do vértice. Mas às vezes é bom desenhar para você ter certeza do que você está calculando, tá? Segundo exemplo, ele fala assim, Joana é uma nadadora experiente e sempre busca aperfeiçoar seus mergulhos, relacionando a distância que nada ao mergulhar e a profundidade do mergulho.
Certo dia, a trajetória em metros do mergulho da nadadora foi dada pela parábola de expressão algébrica y igual a x² menos 3x, em que x corresponde à distância horizontal em metros do ponto que iniciou o mergulho até o ponto que ela retornou à superfície. Considere-se x igual a 0 a abscissa do ponto que iniciou o mergulho. A profundidade máxima que essa nadadora atingiu e a distância horizontal do ponto em que ela iniciou o mergulho até o momento que ela retornou à superfície foram respectivamente. Então aqui, ó, ele está fazendo como se fosse o contrário. Ele está falando que ela vai mergulhar. Se ela vai mergulhar, ela vai fazer uma coisa desse tipo, tá? Então vamos ver aqui, mesma coisa, ó, não sei direito onde vai ficar esse x do vértice e o y do vértice, mas vamos fazer um desenho mais ou menos para a gente entender. Ó, o x do vértice menos b sobre 2a. E o y do vértice menos delta sobre 4a. Vou substituir tudo aqui, ó. O b, ó, vai ser menos 3. Vamos separar bonitinho? O a igual a 1, o b é menos 3 e o c não tem. Se não tem, é 0. Então, o b vai ser menos 3. Cuidado com a regrinha, ó, que o 3 é negativo ali do b. Mas pela fórmula é negativo também, então fica com os dois negativos, 2a. Então, vai dar 3 sobre 2, que é 1,5. E depois ele fala assim, ó, menos delta sobre 4a. Vamos calcular o delta, ó. B ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui vai zerar, então o delta vai ser 9. Menos 9 sobre 4 vezes 1. Então, vai dar menos 9 dividido por 4. O 9, quando eu dividir por 2, dá 4,5. Se eu dividir por 2 de novo, dá 2,25, porém negativo. Então, o que ele está falando para a gente, ó, o x do vértice é 1,5. E o y do vértice vai ser menos 2,25. E aí, olha o que ele pergunta para a gente, ó. A profundidade máxima que a nadadora atingiu e a distância horizontal do ponto que ela iniciou o mergulho até que ela retornou à superfície. Ou seja, ó, ele quer saber isso tudo. Daqui até aqui tem 1,5. Então, daqui até aqui vai ter 1,5 também. Então, a total vai ser 3, né? Ele quer, ó, cadê? A profundidade máxima. Então, primeiro é a profundidade, y do vértice, e depois a distância que ela atingiu. Então, vai ser do 2,25, que é a profundidade que ela chegou, e a distância que ela fez total ali, que é de 3 metros. O que eu gosto de chamar muito atenção nesse vídeo? Toda vez que vier as palavrinhas máximo e mínimo na função quadrática, é o vértice que é para a gente calcular, tá? Vai variar de exercício para exercício, se você vai querer o x do vértice ou o y do vértice. Nesse segundo exemplo aqui, a gente precisou dos dois. No primeiro, precisou só do y do vértice. Isso vai variar da criatividade de quem criou a questão. Mas essas palavrinhas mágicas, né, máximo e mínimo, é sempre voltado para o vértice, tá bom? Esses exercícios são muito comuns em prova, é uma coisa muito importante para você treinar. No mais, eu paro por aqui. Bons estudos e até um próximo vídeo.